Olá, meus irmãos, vamos lá para mais um vídeo sobre a Bíblia, não é isso? Hoje eu vou falar, como vocês estão vendo no título, né? A história da Páscoa na Bíblia, não é isso? Então vamos começar, né? Sem enrolação, já vamos começar porque o vídeo de hoje é meio um pouco grande, né? Já vou falar, então já vou começar sem enrolação. Só peço que deixe o like, se inscreva, comenta e vamos lá. A Páscoa é uma mensagem de esperança de Deus ao mundo. Entendeu, meus irmãos? A Páscoa é uma mensagem de esperança de Deus ao mundo. São boas notícias de vida e ressurreição. A Bíblia nos mostra que existe esperança em meio à dor. Existe libertação para o escravizado. Há luz para as nossas trevas, entendeu? Há luz para as nossas trevas. Há renovação e vida a despeito da morte. Então, há renovação e vida a despeito da morte. O mundo passa por, o mundo passa por um turbilhão avassalador, não é isso? Crises mundiais, ameaças, vidas constantemente, perigos e risco na área da saúde, política, meio ambiente, finanças e, por que não, espiritual. As guerras na Europa, Oriente Médio e África acentuam um medo por todo o mundo, sem contar o terrorismo e a crescente onda da violência nas ruas que nos ameaça diariamente. É um constante, né? É um constante. Deus nos acuda. Mas o que a Páscoa tem a ver com isso? Tudo diria as Escrituras, né? Tudo diria as Escrituras Sagradas e a história. Veja o que a Bíblia ensina sobre a Páscoa e a poderosa mensagem de vida e esperança para você. Primeiro, Páscoa. Vamos lá. A palavra Páscoa no hebraico é Pesach. Se não me engano é isso, né, meus irmãos? Não sei falar, né? Mas eu acho que é Pesach. Eu acho que é isso. Significa passagem. Passar sobre o, passar sobre o por cima. Esse termo tem origem em um acontecimento marcante, né? Isso, a libertação do povo de Israel no Egito. Um anjo da morte passou sobre a terra do Egito, matando todo o primogênito, primeiro filho, mas foram salvos todos aqueles que tinham a marca de sangue de cordeiro nas suas portas. Depois disso, o povo passou da sua condição de escravo para liberto. Israel passava por imensa injustiça, né? O povo esteve oprimido e sujeito à escravidão por mais de 400 anos, tendo inclusive seus filhinhos barbaramente assassinados por mandado do faraó. Eram dias terríveis. Todo o povo era subjugado por uma nação cruel e ímpia, mas Deus ouviu o clamor e as lágrimas do seu povo, libertando-os com poder e milagres. Nessa primeira Páscoa, os israelitas foram libertos dos seus opressores. Até hoje os judeus celebram a Páscoa, relembrando a libertação concedida pelo Senhor. Então é o que? A primeira Páscoa, né? Só que agora vem a Páscoa judaica. Agora vamos ver sobre a Páscoa judaica. Vamos, irmão. A Páscoa é uma celebração judaica mais antiga que aponta para a grande vitória do Senhor contra os egípcios na libertação de Israel do Egito, né? A festa acontece no mês de Abib, né? Abib, o primeiro mês do ano, e dura 7 dias. Cada família separava um animal macho sem defeito, normalmente um cordeiro, né, para ser sacrificado. Depois, este seria assado inteiro, sem que nenhum de seus ossos fosse quebrado, e depois deveria ser comido às pressas com ervas amargas e pães asmos. Em Êxodo vemos que a origem dessa festa remonta à noite que culminou na saída do povo de Israel, a primeira Páscoa. Eles deveriam molhar o isopor, espécie de esponja, no sangue do sacrifício e aspergir sobre os batentes da porta de todas as casas. Depois preparariam para sair apressadamente. Da mesma forma, Deus pode também ouvir o seu clamor, pode te libertar de tudo que te oprime, quebrando os braços opressores e concedendo a sua paz imensurável. Então vamos lá, meus irmãos. Páscoa cristã, graça, luz e vida. Agora vamos para essa, entendeu? Nós falamos sobre a primeira Páscoa e falamos sobre a Páscoa judaica.
Agora nós vamos falar sobre a Páscoa cristã, graça, luz e vida. Então, o Novo Testamento mostra uma transição redentora entre a Páscoa judaica e a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro Pascual que foi sacrificado por nós, entendeu? Ele é o Cordeiro Pascual que foi sacrificado por nós. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, fala bem assim: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Então isso está lá em 1 capítulo 5, versículo 7. Entendeu? Que fala bem assim: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. A Páscoa de esperança e graça. Páscoa de esperança e graça. Eu vou falar sobre isso agora. Ao longo da história, Israel passou por muitos altos e baixos na sua caminhada com Deus. Depois da libertação no Egito, Israel conquistou a terra prometida, estabeleceu-se como nação, mas também experimentou sofrimentos, guerra, ataques, exílio e dominação estrangeira. Contudo, a promessa da vinda do Messias mantinha a chama da esperança acesa em seus corações. Então, meus irmãos, eu vou citar dois versículos aqui, que está primeiro está em Isaías, capítulo 7, versículo 14, que fala bem assim: portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Lá em Isaías 9, versículo 6, fala bem assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, né? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre o seu ombro, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, o povo de Israel viveu anos à espera do cumprimento da promessa. Haveria de vir um príncipe enviado de Deus, Messias ou Cristo, né? Que estabeleceria o poderoso governo de Deus, colocando um fim em toda a opressão e sofrimento. Lá em Atos capítulo 13, versículo 23, fala bem assim: da descendência deste Davi, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Então, da descendência deste Davi, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Entendeu? Deus trouxe a Israel o Salvador. Quem é que Deus trouxe a Israel o Salvador? Quem é? Jesus, não é isso? Então, que é Jesus. Tal como sabemos, a promessa se cumpriu. Jesus nasceu de uma virgem, cumprindo tudo o que foi dito ao seu respeito. Ele era a resposta para os anos de silêncio. Ele era a resposta para os anos de silêncio. Ele é a salvação que as almas sedentas há muitos aguardavam. Jesus Cristo veio cheio de verdade e graça, né? Trazendo a plenitude a todos que crerem nele. Então, ele é a salvação que as almas sedentas há muitos aguardavam, entendeu? Jesus Cristo veio cheio de verdade e graça, trazendo a plenitude a todos que crerem nele. Meus irmãos, vou trazer mais outro versículo, né? Que está em João capítulo 1, versículo de... João capítulo 1, versículo 14, e também João 16, versículo 17, que fala bem assim: e o verbo se fez, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, porque todos nós temos recebido da sua plenitude a graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A Páscoa é um convite, né? Continuando aqui, meus irmãos, eu já saí do versículo, viu? Agora eu estou continuando. A Páscoa é um convite à graça de Deus, uma chamada para descobrir o cumprimento do amor e da verdade em Jesus Cristo. Já não precisamos sacrificar animais para perdão dos pecados, não é isso? Cristo já nos redimiu, fez de uma vez por toda e para sempre. Então, já não precisamos, né, sacrificar mais animais para o perdão dos pecados. Cristo já nos redimiu, né, meus irmãos? Fez de uma vez por todas e para sempre. Entendeu, meus irmãos? Então, Páscoa de luz, entendeu? Já estamos quase acabando, meus irmãos. Páscoa de luz, vamos lá. O mundo caminha na escuridão, como quem vai tateando à procura de algo que se possa segurar. Muitos vislumbram
vultos e sombras acerca da verdade. Mas a verdade e luz que ilumina o coração humano é uma pessoa, Jesus. Aqueles que não compreendem o real significado da Páscoa de Jesus ainda desconhecem o pleno propósito de Deus para suas vidas, ao menos que compreendam a gloriosa luz que a devem de Jesus Cristo. As pessoas permanecerão cegas acerca da essência da vida. Somente se entenderão o propósito da morte e ressurreição de Jesus e que descobrirão a riqueza maravilhosa que ele conquistou para os que creem, né? Para os que creem. Então lá em Isaías capítulo 9, versículo 2 fala bem assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra, da sombra da morte raiou uma luz. Então, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Jesus veio para trazer luz resplandecente às nossas trevas, né? Ele cumpriu esta e mais de 300 outras profecias acerca do Messias. Ele é a luz do mundo, por isso já não precisamos temer a opressão, a morte, o sofrimento e tudo que possa ser tenebroso ao nosso coração. Lá em João capítulo 1, versículo de 4 a 5, fala bem assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, entendeu? Olha, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz Calma aí, vamos, irmão, que é que o senhor está descarregando aqui. A luz resplandece, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, entendeu? A luz resplandece nas trevas, né? Resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Calma aí, meus irmãos. Agora nós vamos falar sobre a Páscoa, vida e ressurreição. Eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se já estou terminando, entendeu? Tem muitas e muitas coisas ainda, entendeu? Mas vamos continuar, até onde der, né? Porque o celular tem uma pouca memória e também o celular está descarregando. Mas vamos continuar. Páscoa, vida e ressurreição. Jesus também viveu dias de angústia e escuridão enquanto esteve na terra. Ele já sabia que seria moído pelas nossas transgressões, que morreria pelos nossos pecados. Era o preço a ser pago pelo nosso perdão e salvação. Na última ceia com os seus discípulos, Jesus esclareceu que seria a sua morte que concederia a vida com Deus. Então lá em Mateus 26, né, versículo de 26 a 28 fala: enquanto comia, Jesus pegou um pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, coma, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graça, o deu ao seu discípulo, dizendo: beba todos dele, por isso isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, parece muito contraditório todas as relações que podemos extrair do cenário de Cristo padecendo no madeiro. Então, vamos continuar aqui, meus irmãos. Creia, Jesus trouxe boas notícias, né? Depois da persevera perseguição e terrível morte de Jesus, todos imaginavam que não havia mais esperança, nem sentido para viver. Mas passando 3 dias, uma boa notícia surgiu: Jesus ressuscitou. Entendeu? Da mesma maneira, Jesus pode fazer reacender as luzes da vida. Todos aguardamos boa notícia, mas elas só virão por meio dele, Jesus, o enviado de Deus. Creia que ele tem palavras de vida eterna. Toda dificuldade que você enfrenta aqui não se compara a toda a glória. Toda a dificuldade que você enfrenta aqui não se compara, né, a toda a gloriosa vida que Deus tem preparado na eternidade para você. Então, a ressurreição de Cristo é um fato histórico maravilhoso que deve encher os nossos corações de fé e esperança agora, também em 2023, né? Apesar de tantas lutas, a vida em Deus, a esperança e ressurreição em Cristo. Apesar de tantas lutas, né, a vida em Deus, a esperança e ressurreição em Cristo Jesus. Então, leia a palavra de Deus diariamente, nela você receberá as boas notícias que renovarão a sua fé e esperança em Jesus Cristo. Então, isso aqui, tudo isso daí que nós falou, um vídeo bem grande, né? Nós falou sobre a história da Páscoa na Bíblia. Tinha mais coisa por falar, meus irmãos, mas aí eu não quis falar aqui, né?
porque senão o vídeo daria mais de 20 minutos e daí ele ia pausar sozinho, né? E completamente eu ia ter que gravar duas partes, né, para enviar para vocês. E eu queria enviar só uma vez só. Então, gravei aí, né? Espero que vocês tenham entendido. Se não entender, eu posso gravar outro vídeo, né, explicando melhor. Então é isso, né? A história da Páscoa na Bíblia. Deus abençoe cada um de vocês. Lembrando, deixa o like, se inscreve e comenta. E até o próximo vídeo. Fui!